Eu aqui, na verdade, não vou trabalhar em cima de teses do atual governo, do antigo governo, mesmo tendo feito parte, durante os últimos 7 meses, do governo da presidenta Dilma. Mas vou me ater, basicamente, à nossa coerência de ser bandeira do PDT, inclusive desde a época do deputado Paulo Rubens Santiago, sermos contra a DRU na sua essência. Na verdade, a DRU, que foi criada em 1994 com o nome de Fundo Social de Emergência, passando em 96 para Fundo de Estabilização Fiscal, até tomar os contornos de DRU em 2000, ela vem na perspectiva sempre da concepção dominante de que ajustes fiscais têm que ser em cima de arroxo nas políticas sociais. E essa concepção sempre prevaleceu. Infelizmente, mesmo com todo o respeito aos governos do ex-presidente Lula e da presidenta afastada Dilma Rousseff, nós temos a convicção de que a DRU é um mecanismo utilizado principalmente para buscar o atingimento de metas de superávit primário. E essa meta de superávit primário nada mais é do que a busca incansável do rentismo. Eu costumo dizer, e tenho reiterado isso em vários momentos, com todo o respeito pessoal que tenho pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, mas se tem alguém que foi um dos grandes responsáveis pelo aprofundamento da crise econômica que abateu sobre o país em 2015, foi a política neoliberal, rentista do ex-ministro Joaquim Levy, não poderia ser diferente, ele que veio e que voltou para o mercado financeiro. Nós vimos, no ano passado, medidas que restringiram acesso ao seguro-desemprego, à pensão previdenciária, enfim. Por isso que no início do ano de 2015 nós entramos com essa PEC 04 para justamente tirarmos da Seguridade Social os malefícios que a DRU lhes traz. E quando se diz aqui pelo nobre relator, deputado Laudívio, que não traz nenhum problema para a Seguridade, uma vez que os benefícios previdenciários estão sendo honrados religiosamente, mas é uma questão de conceito, nobre relator. É uma questão de nós continuamente vermos estampados nas matérias dos jornais a fraude quer dizer que a Previdência é deficitária. A Previdência não é deficitária. O que é deficitário é o orçamento federal, quando só no ano passado se paga, entre juros e amortizações da dívida pública, 962 bilhões de reais. Isso sim faz o nosso orçamento ser deficitário. Isso sim faz com que nós tenhamos rombos seguidos no orçamento, que agora serão abençoados pelo que foi aprovado no PLN 1 na semana passada. Nós temos que ter, independente de ser desse governo provisório ou do governo que foi eleito em 2014, nós temos que ter a clareza de defendermos a Previdência. A ida da Previdência para o Ministério da Fazenda é uma conotação muito clara de que o governo interino, ele quer tratar o aposentado como um número e cada vez mais trazer arroxo para quem já vive com muita dificuldade. Por isso que nós do PDT entramos com a DPF, inclusive, uma arguição de descumprimento de preceitos fundamentais, para que esse governo, na provisoriedade que ele está, que ele se abstenha de fazer reformas como tem feito, que podem trazer prejuízos irreparáveis para o Brasil. Nós discutimos o fundamento da DRU. Nós achamos que da forma como ela foi criada, para ter um caráter de transitoriedade, e já termos aí, com 22 anos de vigência, 22 não, porque esse ano não está vigente, mas com a retroatividade que Vossa Excelência propôs, que ao nosso ver também é irregular, nós vamos ter até 2019, ou seja, perfazendo 25 anos de um instrumento que nada mais é do que um grande instrumento de compor superávit primário. E superávit primário, nessa concepção dominante, nada mais é do que engordarmos lucros das grandes instituições financeiras. Nós temos absoluta certeza, enfim, de que a gente precisa ter mecanismos que proporcionem o Brasil sair dessa estagnação econômica. Mas temos absoluta convicção de que não será com esse governo provisório que atingiremos essa meta. Mesmo que o Senado confirme o processo de afastamento, nós teremos a certeza que a crise cada vez mais se acelerará.
pela disparidade de procedimentos que esse atual governo tem dentre seus integrantes. O nosso posicionamento é, na essência, contra a DRU. Nós não podemos aceitar que recursos da Seguridade sejam continuamente retirados para fraudar o imaginário das pessoas ao dizer que a Previdência é deficitária. A Previdência Social, a Seguridade Social, arrecadou, só em contribuições sociais, em 2015, 736 bilhões de reais, dos quais boa parte disso foi contingenciado, foi para a DRU. 514 bilhões nós gastamos com a Previdência, 93 com a saúde, 69 com assistência social. Então, tudo isso junto não dá o valor das contribuições sociais. Por isso, a Seguridade Social não é deficitária. Por isso que não há outra justificativa para se propor a constante renovação da DRU que não seja a felicidade do sistema financeiro, a felicidade de quem só faz sugar do nosso país, quem só faz sugar do capital produtivo, milhares de empresas fechando, outras reduzindo produção, consequentemente gerando esse alto índice de desemprego que aí está. Por isso que nós vamos sempre nos posicionar. Apresentamos a PEC 04, vamos defendê-la, porque ela não tem o caráter de irresponsabilidade. Nós fizemos da mesma forma como a emenda constitucional de 2009, que tirou a DRU da educação. Nós colocamos um escalonamento, 12,5% no primeiro ano, 5% no segundo ano, até a extinção da DRU na Seguridade Social no terceiro ano. Por isso que esse é o posicionamento do PDT, é um posicionamento de convicção, um posicionamento dogmático e que nós defenderemos independente do governo que esteja no exercício, seja esse provisório, seja no governo legitimamente eleito em 2014.